Boa noite, boa noite. Chegamos aqui para mais um podcast Café com Áudio, hoje com uma pessoa muito especial. Vocês vão conhecer esse rapaz aqui, que agora virou amigo, já veio aqui e virou amigo, não tem jeito, né? Já está comigo aqui desde ontem, já conheceu tudo, já gravou vídeo, passeou, almoçamos juntos, está aproveitando aqui. Está conhecendo aqui as nossas instalações, né? Exatamente. Meu amigo Maicon Garcia, seja bem-vindo. Muito prazer é meu em estar aí conhecendo vocês, conhecendo as instalações, principalmente conhecendo o professor Agnaldo aí, que é tão conhecido no áudio e tem tanta experiência para passar para nós. Obrigado, meu irmão. Para quem não sabe quem é o Maicon é aluno do Áudio na Prática e ele foi o primeiro inscrito na nossa última turma. E ele ganhou de presente, além da mesa digital, além do fone, tudo mais que ele ganhou aqui um dia, aqui no estúdio, com tudo pago pela gente, para visitar a gente aqui e participar de tudo. E já chegou aqui gravando podcast, já está aqui, tem que gravar? Tem foto? Tem, vou ver aqui se eu tenho. Tá já gravando. Tá aí, vamos trabalhar, né? Ele é o ganhador, ele foi o primeiro inscrito e detalhe, vai ter que contar daqui a pouco como é que você conseguiu o seu primeiro. Amigo. Vamos contar. Porque, rapaz, é uma briga. Foi uma briga. Tem gente que nem dorme. Você dormiu? Eu dormi bem, mas até às 7 horas, a hora que abrir, foi complicado. Vai ter que contar essa Vou experiência contar aí. Depois. Pode deixar. Conta o que você fez pro pessoal poder aplicar também na próxima. Vão ter que trabalhar duro, porque eu trabalhei duro Aí, tá vendo? Pra estar preparado. Eu falei com ele, ele não me contou ainda não, eu quero saber aqui no podcast como é que ele conseguiu o seu primeiro, como é que se inscreveu. Quantos segundos foi? 11 segundos. Ele fez a inscrição em 11 segundos. 11 segundos porque eu acho que demorou um pouquinho pra vir pela internet, né? Demorou um pouquinho? Porque eu demorei em torno de 5. Pra preencher 5 tudo? segundos pra preencher tudo. Depois você vai ensinar isso aí, Vou tá? contar. O pessoal vai querer saber. Então hoje o nosso convidado é Maicon Garcia. Olha só, e antes de começar, tô sentindo um cheiro de café aqui. A gente entrou aqui com cheiro de café. Yuri, antes de você pegar o café, peraí. Que eu preciso dar um presente pro Maicon, né? Porra. Vamos ver o que tem aqui então, né? Veio aqui no podcast. Já que é presente. café com áudio, né? Tem que ter. Preparado carinhosamente pela Bianca. Pô, que maravilha. Guarda aí. Vamos abrir aqui. Oh, a famosa. Agora sim. A famosa com a logo do café com áudio. Agora sim, ó. Aí café sim. com áudio. Perfeito. Já tá lavada, higienizada, que a Bianca já fez isso. E então, agora. Então vamos pro importante, né? Que é ter café dentro. Agora vamos pro importante, que meu amigo, esse cheiro de café tá matando aqui de vontade. Você viu minha cafeteira Gradiente? Pô, que legal. Muito cara. bonita, né? Só quem é da antiga sabe que é Gradiente, né? Gradiente é das antigas. Gradiente é da antiga. Sim. Essa aí sim. Quem sabe aí o que a Gradiente representou no áudio, escreve aí nos comentários. Que Gradiente lembra, se você é da antiga, você tem mais de 30 anos, mais de 40 anos, você vai lembrar dessa marca chamada Gradiente. O que você já usou da Gradiente que você se lembra? Escreve aí no comentário, escreve aí. Enquanto isso, eu vou tomar um café aqui com o Maicon, que meu amigo, por favor. Café demorado. Vamos aqui, pô. Saúde. Não sei se brinda café se é cedo, mas a gente brinda assim mesmo. Vambora. Acho que tem que brindar os bons momentos. Como a gente diz lá no sul, barbaridade, que café. Rapaz, muito bom. E o legal disso aqui é que não esquenta a mão, Não esquenta a mão, né? Fica dentro, tem uma camada de vidro por fora que não esquenta. Isso foi ideia da Bianca, ela que achou isso aqui. Pra quem gosta de tomar um café quente, que nem eu. Eu também gosto. Aí tem assim, fica maravilhoso. Vamos lá. Não perde tempo. Vamos começar então? Vamos começar. Então, Vamos com nessa. vocês hoje, podcast Café com Áudio convida, tá aí na tela, Maicon Garcia. É Maicon Garcia Pereira, é isso? Pires. Maicon Garcia Pires. Exatamente. Ah, peraí que faltou compartilhar aqui o computador lá com meu amigo Yuri. Peraí. Esse foi erro meu, foi dele não. Não precisa levar Yuri lá pro RH. Fala nisso, o Maicon conheceu o RH hoje. Ainda bem que o RH não tá aqui não já. Tá aí, já foi. O RH já saiu, senão... Sorte sua, Yuri. Já ia tomar uma advertência já, Yuri. Não fala esse nome, não. Agora. Olha lá, fica até com medo. Fala até baixo. O Maicon conheceu quem é o patrão do RH aqui. Lucas é brabo. Vamos lá. Maicon Garcia, Café com Áudio convida você hoje. Perfeito. Muito obrigado pela visita, pelo carinho de ter vindo, ter disponibilizado. De onde você é, Maicon? Eu sou de Osório, Rio Grande do Sul. Sou do litoral do Rio Grande do Sul. Osório, mas hoje moro em Capão da Canoa. É 100 quilômetros de Capão da Porto Alegre. Canoa é onde tem... O Planeta Atlântida. Na verdade, é ao lado, né? Na cidade de Xangri-Lá. As duas são coladas. Em Atlântida ali, que é um balneário,
tem o Planeta Atlântida lá. Eu falei com o Michael que o último que eu fiz no Atlântida foi com Detonautas. Já tem alguns anos isso que eu fiz, né? Bastante tempo. Mas eu fiz Atlântida com Ana Carolina, eu fiz Gabriel Pensador, Los Hermanos e Detonautas. Grandes bandas e um grande festival, né? Festival maravilhoso. Teve um ano que eu fiz o festival e que foi a primeira vez que a gente tocou num palco arena. Era um palco redondo, eles fizeram um ano com um palco no meio da galera. Não sei se você vai lembrar disso. Eu não me lembro disso. Eu tenho até foto disso guardada. Legal. Eu tirei foto. Era um palco gigantesco. No meio. Eles fizeram um palco no meio. Um palco arena. E pra fazer tudo isso, Rapaz, organizar tudo isso, esse áudio todo, hein? Colocar som pra todos os lados. Aí tinha uma passarela que levava o artista até o camarim. Aí tinha em volta também, tinha um camarote grande. E o povo que no legal. meio. Foi legal demais. Baita desafio. É. Imagino. Vamos lá. Café com Áudio convida o Michael Garcia. Vamos conhecer um pouquinho mais do Michael? Vamos lá. Quem é o Michael? Ele é gerente de restaurante. Perfeito. Pizzaiolo. Exatamente. Rapaz, operador de som. Claro. Tudo a ver, né? Pizza, operador de som, tudo a ver. Exato. Músico. Também. Ministro de louvor. E jogador de beach tennis. Aspirante, né? Cê Aspirante a jogador joga de beach tennis. Tô começando a jogar beach tennis agora, vou fazer, Que começar umas espetáculo, aulas ali, porque não dá pra ficar parado, né? Os filhos estão crescendo, vindo mais um filho aí, então o cara tem que estar preparado. E vem cá, pizzaiolo. Pizzaiolo, desde os meus 15 anos de idade, fazem 20 anos. Explica essa profissão. Você que faz pizza, lógico, mas como é que é? Eu comecei... O meu irmão tem um restaurante, uma rede de restaurantes lá no litoral do Rio Grande do Sul. E ali com meus 15 anos eu comecei a ir pra lá ajudar a fatiar pizzas. Depois virei maceiro, depois virei forneiro, depois virei gerente do restaurante. Fiquei por um tempo e hoje eu sou gerente geral da rede. Nós somos 7 restaurantes lá, sendo 2 franquias. É fácil fazer uma pizza boa ou é difícil? É fácil. O que conta? Além do ingrediente, Ingrediente, a massa? Qualidade e gostar do que faz. É que nem o áudio. Uma mesa de qualidade, cabos de qualidade, microfone de qualidade, gostar do que faz. O meu irmão sempre me falou isso. O Rodrigo, ele sempre disse, cara, se tu tiver ingredientes de qualidade e amar o que tu tá fazendo, não tem como dar errado. E eu acho que isso serve pra tudo na vida, né? Tudo na vida, principalmente sim. amar o que tá fazendo. Que legal, hein? Bah, Parabéns. obrigado. Parabéns. Músico, Músico. Desde os meus 8 anos de idade. Comecei... operador de som. Depois você vai contar como é que você virou operador de som. Pô, Isso aí é história boa. essa história é boa. É. Além disso, vamos ver o que o Michael tem a mais aqui. Pai, Pai. mas é engraçado que é pai do Maurício, de 13 anos, Do Augusto. Augusto, 10 anos, e E... pai da Heloísa ou Isaac. Ou Isaac. O que é Heloísa ou Isaac? Porque a gente não sabe ainda qual sexo é, né? Há 3 meses e algumas semanas atrás, ficamos sabendo que a minha esposa estava grávida. E agora estamos aí nesse embate, aí esperar para ver o sexo, para ver qual vai ser o nome. Já temos os nomes. Tá escolhido. Os nomes vai estão ser escolhidos. Heloísa ou Isaac? Vai ser. Você prefere quem? A gente quer a Heloísa por causa que tem 2 meninos, Dois né? meninos. Mas, como eu falei, não foi a gente que programou esse filho, né? Ela, inclusive, tomava remédio para não termos filho. Uhum. E mesmo assim teve, então a gente tem certeza que quem enviou esse filho foi Deus. Então o que for para nós vai ser bem recebido, né? Não tem como não, né? Amém, que Amém. bom. Além disso, Além disso. o Michael é violonista, Perfeito. guitarrista, Perfeito. baterista, E gaiteiro. rapaz, e gaiteiro. É. Baterista quando eu era mais novo, ali pelos 15 anos, nós tínhamos uma banda na cidade lá, uma banda de rock. Então tocava uma bateria ali, mas principalmente era guitarra e vocal. Aí gaiteiro foi quando eu comecei, como eu entrei na música, né? Eu entrei na música tocando gaita. Entrei na música com 8 anos de idade. Na escola que eu estudava, o diretor deu uma gaita de presente pra mim, que tinha lá jogada num canto. Eu tinha uma gaitinha pequenininha de 4 baixos, que meu pai tinha me dado. E ali eu comecei na música. Aí dos meus 8 aos meus 11 ali eu toquei um pouco de gaita e com 11 anos conheci o violão. E aí o violão, pra impressionar a galera, é muito melhor que uma gaita, Que uma né? gaita. Aí não tem o violão qualquer lugar. Andar com uma gaita pra lá e pra cá não era fácil. Você sabe E aí que comecei a tocar violão. aqui em Cabo Frio tem um gaiteiro chamado Stefan Vidal. E ele é famoso aqui, mas ele legal. tem uma coleção de gaita, Bah. coisa linda. Ele anda com uma case de gaita, ele Sou tem uma apaixonado coleção por de gaiteiros gaitas. ainda e por gaitas, assim, mas eu parei há muito tempo de tocar gaita. E ele é muito bom fazendo isso. Bah, legal. Gaita é um instrumento bem complexo de se tocar, né? Um instrumento bem difícil, onde tem que controlar baixo, tem que controlar teclado e ainda abrir e fechar para que o som saia, então
Eu admiro muito, tem bons gaiteiros no sul lá, né? Peraí. Eu tô me confundindo na história aqui. Gaiteiro é aquela tipo folha, é isso? Isso. Ah, tô pensando que é gaita normal. Não é gaita de boca. Não. Então, o Steph é gaita de Não, é sanfona mesmo. É aquela de sanfona. Exatamente. Que é muito usado. O acordeon. Que é usado no sul, né? No sul a gente é muito tradicional por causa disso, né? Por causa da gaita, né? Nós temos ótimos gaiteiros. Mas lá, é diferente de sanfona. É a mesma coisa. Na verdade, gaita e a sanfona, ela normalmente é de teclado. Isso. A gaita também. A gente chama de gaita no sul, mas gaita é com botões, né? Ela também tem botões. Também tem botões. As duas têm botão no baixo. A sanfona tem teclado e a gaita tem botão. Mas a gente chama tudo de gaita. É que no sul a gente chama tudo de gaita. Pra nós tudo é gaita. Gaita pra gente aqui, pra mim, gaita é aquela que você toca aqui. De boca, né? Perfeito. De boca. Perfeito. O correto, na verdade, eu acho que é isso. Eu não sei se... Mas como no sul sempre chamamos de gaita, pra mim sempre foi gaita. Que legal, hein? Muito legal. Então tá explicado. Muito tá legal. Ótimo. Tá resolvido. Michael, vamos lá. Você toca violão, guitarra, bateria e gaita. Toco. Se você tivesse que escolher apenas um pra tocar pro resto da vida, qual seria? Hoje, Pergunta com boa. certeza, violão. Violão? Com certeza. O violão ele é muito versátil, né? Em qualquer lugar que tu tiver, tu pode levar um violão, pode tirar ele pra fora. A gaita já não, né? A gaita já é mais complicada, apesar da paixão pela gaita. Mas o violão hoje, inclusive na igreja, tocando e cantando, né? Ministrando, o violão é um fiel companheiro. Não dá pra tocar e cantar com a gaita, né? Até dá, mas é bem difícil. É bem difícil. É bem difícil. O violão é mais fácil. Muito mais, né? A gaita não é um instrumento que faz tanto acompanhamento, né? Ela então, é mais solista, né? Se tivesse que escolher um instrumento, seria o violão, com certeza. Violão. Que ótimo. Com certeza. Agora aquela pergunta que todo mundo vai querer fazer, todo mundo tá querendo saber. Como é que foi a sua trajetória para se tornar operador de som? Minha trajetória. O que te motivou a entrar nesse mundo do áudio? Eu não tive uma motivação, na verdade, eu tive uma curiosidade. Na igreja que eu congrego, né? Eu comecei como ministro de louvor, né? Tocando, cantando. Só que eu vi a mesa de som lá no fundo, lá, né? E aquilo lá sempre me despertou. Eu sempre mexi muito com som nos restaurantes que eu trabalho. Deu problema no som, liga pro Maico. Maico, o som aqui não tá funcionando. Maico, o som aqui tá estranho. Eu sempre sabia, não, é o cabo que escapou. Então eu sempre mexi muito com som, assim, né? Foi curioso ali, sabia? Sempre fui muito curioso. E lá na igreja eu tava sempre de olho naquela mesa de som. Sempre de olho e achava interessantíssimo aquilo ali, né? A gente tem uma Behringer X32 lá. E eu achava aquilo ali demais. Eu falava, cara, olha o que isso aqui faz, né? Como isso aqui trabalha. Mas nunca tinha mexido. Aí até que entrou um operador de som lá que se tornou muito meu amigo. E eu comecei a ficar do lado dele. Como eu sou músico, ele não era músico, de vez em quando ele perguntava, meu, o que tu acha? Como é que tá o som? Eu falava, não, acho que falta isso aqui. Seu ouvido era mais apurado. Exatamente. Aí ele ia lá, botava, e agora? Eu falei, não, agora acho que tá melhor. Até que comecei a ficar muito do lado dele. Um dia o pastor falou assim, ó, teu ministério é o outro, vai lá pro louvor. Sai daí. E deixa o operador de som dali. Um tempo depois ele saiu. Eu creio que 2 semanas depois ele saiu. E aí o pastor... E aquela história lá da mesa de som, de ficar do lado da mesa de som lá, o que tu acha? Quer ir pra lá? E era tudo que eu queria, né? Só que eu não achei que eu ia me descobrir tanto. Não achei que eu ia gostar tanto. Eu me lembro que o primeiro culto que eu fiquei nela, aí eu fiz uma imersão na Behringer X32, do Agnaldo Ramos. E já achei que sabia operar, né? Aí no primeiro culto cheguei lá... Um susto. Desespero total, né? Foi pensar assim, meu Deus, o que eu faço aqui agora? O que eu tenho que mexer? Onde é que eu tenho que ir? Eu conhecia mexer tudo, né? Mas ali comecei a caminhada aí, né? Comecei a melhorar o áudio. E aí agora com áudio na prática. A gente de lá pra cá, isso fazem 6 meses. Foi novembro do ano passado. Exato. De lá pra cá agora, a gente melhorou bastante o som da igreja já com o que a gente tem trabalhado. Demorou pra ver aquilo, mas foi bem apavorante no início ali. A gente tá à frente... Porque tudo é muito importante na igreja hoje pra quem tá recebendo, né? Mas... se o som não tá bom, ninguém recebe nada. Exatamente, eu falo sempre isso. O que eu falo pro outro menino que trabalha comigo, o Jonathan, que trabalha até mais tempo que eu no som da igreja, é que a gente tá ali para servir principalmente o louvor e principalmente o pastor, para que eles consigam entregar para a igreja com segurança. Exatamente. Se o músico não tá se ouvindo bem lá em cima, ele vai estar indisposto, ele não vai estar seguro do que ele tá fazendo, logo ele não recebe o que tem que receber, ele não passa para a igreja. Então, nosso principal motivo hoje tem sido servir bem os músicos, servir bem o pastor, para que eles se sintam totalmente confortáveis
para a hora que eles estiverem ali ministrando ou o pastor estiver lhe dando a palavra, eles estejam, né, firmes e tranquilos no que eles estão fazendo, né? Parabéns, Michael. Legal. Que acho palavras bonitas, que... Tem que ser, né? Tem que ser, porque se o som tá ruim, ninguém ouve nada, não se ouve louvor, e aí o que aconteceu? Mas né? é exatamente Quem faz é isso. Deus, né? O Espírito Santo faz sem som, sem nada, se precisar, né? Com certeza. Eu não tô dizendo que é nossa responsabilidade isso, mas ele nos usa para que isso seja feito lá, e eu acho que nada mais justo que a gente faça bem feito para que a igreja receba de uma maneira... Então, quando tinha-se reuniões pequenas, você até entendia que não necessita, né? Não necessita ali disso de áudio, de Perfeito. som. Mas tudo cresceu muito, as igrejas foram crescendo, mais gente foi chegando. E você precisa entregar essa palavra, esse louvor para todo mundo. Não, Aí veio a qualidade, inclusive veio tem o se áudio. profissionalizado, né? Sim, O nosso equipamento hoje, pô, uma X32, a gente tem boas caixas de som, Bons microfones, né? A gente tem uma estrutura muito uma boa. estrutura muito boa para isso, então a gente tem que aproveitar essa estrutura muito de uma maneira legal, né? E como? Estudando. E extrair Não tem dela, como não- dela o melhor Se que você não pode. estudar, não consegue extrair dela, né? Exatamente. Eu ouvi isso, inclusive, essa semana do Abner, que foi lá ele é um operador de som muito conhecido no Sul. E quando eu falei que estava estudando, ele olhou assim, cara, parabéns. Parabéns por tu estar estudando, porque é só isso que vai conseguir te levar onde tem que levar. E é uma coisa que tu fala muito, né, Aguinaldo? Que o cara tem que... A busca de conhecimento no áudio, ela não para, né? Não para. Ela não pode parar, até porque tá sempre se atualizando, né? Inclusive, tu vai falar de um assunto agora que... No próximo podcast, que realmente é uma atualização no mundo do áudio, né? Sim. Então, a gente tem que estar sempre estudando, né? Ainda mais pra mim que sou iniciante, né? Aí é pior ainda, aí tem que estudar mais, tem que buscar mais mesmo. Para quem não sabe, no podcast a gente vai falar sobre áudio 3D, né? Que é o Klang, que já está aí dominando boa parte da Europa, Estados Unidos. No Brasil já tem artista usando também. Legal. É novidade, mas é uma coisa que vai acontecer, não tem jeito, Não vai tem chegar. como, né? É que nem... Você passou o dia comigo aqui hoje, né? Sim, perfeito. E foi muito bom o Michael estar aqui hoje, porque o Michael, ele participou aqui. Por exemplo, chegamos aqui hoje, ele estava comigo, estava aqui o Adeilson da Wing, tirando algumas dúvidas minhas da Compact. Da nova Wing está aqui, tá ali na minha frente. Inclusive, ela está fazendo a live, ela está hoje fazendo o áudio da live. Está saindo aqui da Vocaster. E é bruta, bichinha. Tá indo para ela e ela faz a transmissão, manda para a transmissão. Porque tem a voz do Yuri que vai ali, tem a voz também da Nara, quando a Nara tá aqui, a voz dela vai também, né? Tem a música tocando também de fundo. Então, assim, tudo fica na mão ali de quem tá fazendo a transmissão. E aqui a gente tem os dois microfones na Vocaster, bonitinho aqui, que essa mesa maravilhosa. Inclusive, um abraço pro Bernardo, pro Vladimir da Pro Shows. Vocaster 2. Inclusive, você Que falou qualidade, hein? você pesquisou isso, né? Pesquisei. Sistema para podcast sensacional e não é caro. Que qualidade. Não é? Microfone bonito, com boa muito qualidade, mesa com 2 canais. Você tem um aplicativo dela para você poder gerenciar tudo, compressor, Perfeito pro podcast, né? Exatamente. Perfeito. Bom demais. Vamos continuar? Vamos continuar. Vambora. Deixa eu voltar aqui para os nossos slides, né? Comenta para mim, por favor, meu amigo Michael. Isso aí foi uma foto, Foto aí. exatamente na igreja. Acho que isso aí fazia uns 4 meses que eu tava recém começando ainda. Acho que nem... Tava começando a recém o áudio na prática. Não tinha nem feito o curso ainda, só a imersão. Isso aí é lá na igreja. Isso é lá na igreja onde a gente opera lá. Tem que estar atento, né? Claro, eu devo ter feito uma pose na hora da foto ali, né? Eu devo ter visto a mídia chegar e falei, não, para aí que agora... Mas você tem uma vantagem muito grande para muito operador de som. Você é músico. Sim. Eu sempre falo isso. O operador de som não precisa ser músico, mas ele precisa e tem obrigação de aprender sobre música. Tem que entender sobre música. E o que é aprender sobre música? É saber sobre frequência, timbre, harmonia, né? Saber o que é um instrumento, como se toca, entender o que é dinâmica. Perfeito. Você mixa música, amigo. Perfeito, não exatamente. E eu mixo o som para ouvir. Como diz nosso amigo Manuel Tavares, você mixa o quê? Frequência. Frequências. Exatamente. Instrumentos musicais, cada um tem uma, né? frequência. Diferente. Cada um trabalha num Se lugar. você não entender sobre isso, você fica perguntando, o que eu faço? Pô, o som da guitarra é esse mesmo? Posso equalizar a guitarra? Posso equalizar o contrabaixo? Posso equalizar o teclado? Pode? Poder você pode. Agora a pergunta é, precisa? É o que tem que ser feito. Exatamente. E qual é a ferramenta mais importante? Ouvido. Exatamente. Não tem. Sem esse não tem jeito. E depois que a gente começa o áudio na prática, a gente vê a diferença que o ouvido faz. O que o bom músico mais usa?
Ouvido. Não tem, né? Não é? É. Para afinar o Em violão. todo momento, né? Não é? Para ouvir o som do instrumento. Pra ouvir a música. Para entender o timbre, para preparar um efeito. Pra tirar uma música, tem que ouvir ela. Não é? Pra ensaiar a música, tem que ouvir ela. Não adianta. E aí? E no áudio não é diferente, né? A música é muito parecida com o áudio, né? Mais uma foto. Mais uma foto. Essa é boa, comenta aí. Aí é família, né? Aí é... Quem é Augusto? O Augusto é o alemãozinho que tá comigo. Uhum. E o Maurício é o moreno que tá com a minha esposa. Maurício é mais sério, hein? Maurício, Parece mais com você ali, ó. Também bem serão. O Augusto ali, é uma bobice igual. Tá ali sorrindo já. Tá só no telefone, né? Só é no o que telefone. eles gostam, né? E essa aí é minha parceira, Agnaldo. Essa aí é... Como chama ela? Patrine. 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 É um nome estranho, Nome não diferente, sei. né? A mãe dela tira uns nomes assim. É Patrine, é Patriele, a irmã dela. Sério? Que legal. Ela gosta de uns nomes diferentes. E, cara, me apoia em tudo que eu faço. Tô aqui hoje... Eu tô onde tô, na verdade, primeiramente por causa de Deus, né? Porque Deus é maravilhoso com a minha vida. Me deu uma esposa dessa e a oportunidade de me converter, fazer coisas maravilhosas. Mas é por causa dela que eu chego onde eu chego, assim. Que legal, hein? Ela não pôde vir comigo aqui... E, cara, parece que ela tá comigo aqui. Patrícia, foi convidada, hein? Foi convidada, foi motivos como ela tá grávida e tudo mais. A gente tá imagino. até economizando pra fazer algumas coisas, né? Mas é como se ela estivesse do meu lado aqui, falando comigo no WhatsApp, comemorando, sabe? Que legal. Eu fico pensando assim, cara, como Deus tem sido bom comigo pra me dar uma mulher dessa aí. E foi através dela que eu fui convertido. Foi através dela que eu fui salvo e saí de um mundo complicadíssimo. Através da vida dela. Da Patrine. Da Patrine. Patrine. Minha maravilhosa esposa. Que Deus continue te abençoando. Obrigado Amém. aí por ter cedido esse rapaz aqui para vir passar o dia com a gente. E é isso. Que Deus continue te abençoando. Amém. Você Amém. e sua família. Eu acho que essa foto aqui diz tudo, né? Aí foi Complemento onde que você falou. começou tudo, na verdade. Porque eu vim de um mundo bem ruim, assim, Agnaldo. Eu vim de coisas bem pesadas, assim, envolvendo álcool, envolvendo drogas. E a igreja me tirou de um lugar bem complicado. E a minha esposa foi o pilar nisso junto, né? A minha esposa foi parceira e me motivou sempre que eu precisei de algum apoio, ou que eu quis desistir, ou que eu quis... É o que a Bíblia vem dizendo, a esposa é muito sábia, né? Sim. E ela tem palavras duras comigo de vez em quando, de coisas que eu quero fazer, que eu acabo daqui um pouco pensando assim, Refletindo. vou ter que ouvir ela. Vou ter que ouvir ela, não adianta, né? Inclusive, essa semana eu conversava sobre algumas coisas e ela me falando algo contra, e eu falei, não, mas não... não, acho que agora ela tá viajando. Cheguei no culto domingo, o que o pastor pregou? Pra ouvir a esposa. Eu falei, pronto. Não tem, né? Tem que ouvir, né? Não tem o que falar. Tem que ouvir. E a partir daí a nossa vida mudou totalmente. Totalmente mesmo, da água pro vinho. Eu vivia praticamente uma depressão, 2 anos num apartamento, assim, onde só chegava em casa e bebia. A gente não tinha vida, eu e ela, a gente só morava junto. E aí depois disso aí casamos e estamos constituindo família. Convertidos os dois. E aí o áudio, né? Entrou na minha vida. E aí eu me descobri numa coisa que eu já gostava, mas não sabia o como. Tá feliz, Maico? Eu nunca tive tão feliz. Eu nunca tive tanto como eu tenho hoje. O áudio, então, mexeu com você? Muito mesmo. Muito mesmo. De uma maneira que eu não achei que poderia ser mexido na minha vida geral, assim, no geral da vida. Hoje eu olho a vida de outra maneira por causa do áudio, assim. Eu tenho vontade de trabalhar com áudio, de tudo que eu já pensei na minha vida. Hoje o áudio tem sido meu ponto fixo, assim. E como é que tem sido você lá com os músicos, com o pastor? Maravilhoso, né? A gente... Na nossa igreja não tem um operador de áudio profissional. Nós temos o Jonathan, que é um menino maravilhoso, que trabalha bastante tempo lá na mesa, mas também não é profissional. Então a gente sempre meio que teve um som que voltava, né? E hoje a gente tem acertado, de uns 3 meses pra cá, o nosso som tem ficado muito bom. Tanto pro pastor, quanto pra música, quanto pros músicos e quanto também pra igreja, né? Em questão de PA, a gente tem melhorado bastante isso. E graças à dedicação, né? Graças ao estudo, né? Graças ao áudio na prática, tem me ajudado bastante também. Que legal. E eu realmente entrei de cabeça, no áudio, assim, com vontade de melhorar, com vontade de mudar, com vontade de fazer o melhor para Deus, né? Porque a gente tinha uma deficiência na igreja em questão disso, e o dia que o pastor falou para mim, o que tu acha? Eu falei que quis, mas eu não sabia que eu queria tanto.
no dia. Tanto que hoje eu praticamente saí do louvor, né? Que era uma coisa que eu amava fazer também. Que eu ainda amo. Mas eu praticamente fui colocado, não, cara. Tu vai cuidar da mesa agora, porque... E lá estamos nós. Agora lá com estamos você. nós. Vamos lá, meu amigo Maicon. Sendo músico e operador de som, qual é a maior experiência de você ter ficado já dos dois lados? E o que você levou de conceito pro que você faz hoje? Você foi músico e hoje operador de som, não é? O que a música te ajudou nessa parte do áudio? O ouvido, né? Realmente fazer a salada de fruta. A quantidade certa de cada coisa ali para que a música fique boa. E mais do que isso, como muitas vezes eu precisei do operador de som, sendo músico ou sendo ministro, Sim. Hoje eu entendo quando um músico precisa de mim e diz assim, meu, não tá legal. Inclusive esse final de semana, no domingo agora passado, o nosso diretor musical, que é o tecladista, do nada ele começou a me olhar assim. E não tinha som, não vinha ganho do teclado, começando o culto. E aí eu fui lá, corri nele ligeirinho, voltei na mesa, comecei a falar com ele pelo talkback. E até a gente achou o problema. Falei, não, cara, tira os cabos que deve ser os cabos. Recolocamos cabo, ele até ficou mais calmo. Ele falou, cara, ainda não tá bom. Eu falei, não, então tira de novo. Botou os cabos lá, voltou. Eu falei, como é que tá o ganho? Ele, não, agora tá bom. E aí ele ficou mais calmo, eu fiquei mais calmo. Porque é uma troca, né? O nosso baterista, esse final de semana, também tava com um problema no ride dele, não tava conseguindo ouvir bem. Tive que ajustar ali um pouquinho do gate na hora, falando pelo celular com ele, e aí, cara, até acertar. Então, como músico, eu consigo entender o quão importante é o operador de som. Sim. E o quanto a gente precisa dele. E como operador de som, hoje eu consigo querer servir demais os meus músicos lá da igreja, os ministros e os músicos, porque eu sei como eles precisam também de mim. É uma troca intensa ali, né? Você entendeu a importância disso, né? Com certeza. Eu falo isso na internet há 4 anos. Quando eu comecei na internet, eu sabia que já tinha gente na internet que falava sobre áudio, tinha canais abertos, tinham várias pessoas que eu seguia, inclusive, né? E que falavam muito sobre áudio. E eu fiquei prestando atenção, quando eu conversei com meu filho, que eu ia fazer os vídeos para a internet, eu falei assim, Lucas, eu vou fazer daquilo que eu sei, do que eu sei falar. Porque para falar de PA, tem muita gente falando. Sim. Mas eu não vejo ninguém falando de monitor. Eu não vejo ninguém falando de áudio para músico. Eu não vejo ninguém falando sobre música e áudio para operador de som. Não Perfeito. é? Eu vejo muito equipamento, caixa, PA, potência, dispersão, cobertura, mesa mixagem, mas eu não vejo ninguém se preocupando com o músico. Que é o mais importante ali, né? Você sabia que teve postagem que eu fiz? Uma postagem que eu fiz. Isso me marcou, porque inclusive eu printei esse comentário. Eu ia até comentar sobre ele, né? Fazer um vídeo sobre esse comentário, mas depois eu decidi não fazer, porque a pessoa que comentou é uma pessoa conhecida. E é operador de áudio. E é de artista. E assim, como é que eu vou responder essa pessoa num vídeo? Eu vou acabar ficando, sabe, mal com essa pessoa. Sim, depois. Perfeito. E aí eu resolvi, mas merecia a resposta. A questão foi a seguinte. Eu postei um vídeo falando da diferença de você mixar em estéreo para os músicos. Porque muda a qualidade de ouvir, tudo mais, não sei o quê. Aí, e falei isso, né? E falei, o músico quando tá tocando melhor, né? Quando ele toca se ouvindo bem, ele toca melhor. Com certeza. Ele desempenha melhor aquilo que ele faz, ele fica mais feliz. Perfeito. Numa igreja, então, você acaba prestando atenção naquele momento. Não, e não ficar preocupado com o estéreo fone. É muito diferente. É muito melhor. Aí a pessoa comentou assim embaixo. O mais importante é o público. Os músicos que se danem. Mas se o músico não tiver bem, não se ouvir bem, não vai ter pro público, Porque né? eu tinha comentado nesse vídeo como um operador de som que tem apenas uma mesa, que é o seu caso. Sim. Uma mesa de som consegue mixar PA e monitor. O que é mais importante mixar? Para mim, o mais importante de mixar no momento é o monitor. Sim. Porque se o músico não se ouve bem, se o pastor não se ouve bem, você acabou de falar. Exato. Não prega bem, não canta bem, não toca bem. Já começa a ficar... Então, a passagem de som começa no monitor. Com certeza. O músico, para passar o PA, ele tem que estar se ouvindo. Perfeito. Não é? Então, começa no monitor.
Acabou de mixar, você faz o PA. Essa pessoa botou embaixo assim, importante é o público. O músico, tá exatamente assim, o músico que se dane. Mas... Eu vi aquele comentário, eu printei. E quando eu fui ver quem era a pessoa é operador de som, trabalha com artista, é conhecido e eu também conheço. Aí quando eu falei, eu vou responder, não vou responder, deixa pra lá. Não vou me dispor. Melhor não. Não, mas às vezes não merece. Eu vou criar um clima ruim ali, mas foi uma resposta que me machucou por ser um profissional do áudio. Perfeito. Como que um profissional do áudio, cara que trabalha e ganha dinheiro fazendo isso, fala que o músico que se dane, irmão... Até porque se não tiver música, não tem nem profissional. O quê? Você mixa a banda ao vivo, amigo. Perfeito. Se o músico não se ouve bem, ele toca bem. Se o cantor ele canta bem, é evidente que a importância do público é grande, né? Você vai num show, quem paga o ingresso é o público, Perfeito. não é? Quem paga meu cachê é o público. Eu quero que fique bom ali. Perfeito. Mas para ficar bom pro público... O músico tem que ouvir bem. Isso é uma máxima, né? Será que não entende isso, não, irmão? Isso é uma máxima. Mas isso é o mínimo, na verdade. Não tem como... Como é que eu vou tocar... Se eu não consigo ouvir nada e eu tô tocando um violão, eu não sei como é que eu tô tocando. Agora, se eu tô ouvindo bem, tô ouvindo a bateria bem, os ministros bem, né? Eu gostei do que você falou no começo, gostei que você falou agora também, da importância realmente de quem tá lá em cima, Sim. Né, se ouvir bem. Sim. Eu falo sempre isso aqui. E eu comecei na internet falando sobre isso. Falando e dando dicas para cantores, para músicos, uso de fone, um fone legal para se comprar, um fone bom e barato, né? Um fone bom que é o moldado, quer comprar um fone bom? Compre moldado, Perfeito. Não é? A questão da mixagem, da preocupação, uso de efeitos, uso de plateia, tudo isso eu venho falando na internet desde 2020. Eu não fui para essa linha do áudio de PA porque eu não sou técnico de PA, eu faço monitor. 35 anos lidando com músicos no palco. Bah. E eu sei exatamente o que o músico sofre, amigo. E sofre muito. E a minha preocupação, e a minha profissão, que é técnico de monitor, né? Eu tenho que me preocupar com o que o músico ouve. O músico Perfeito. E o cantor, né? Que tá lá, o cantora, tá ouvindo. Porque se não estiver ouvindo bem, amigo... Já era, né? Pode ter o melhor PA do mundo. Ele vai reclamar, vai parar o show, vai sair do palco, se não estiver ouvindo bem. Exatamente. Não é? Aí eu fico vendo assim, tem uns vídeos que eu até reposto, porque até para conscientizar, eu não reposto para criticar, eu reposto ali para conscientizar. Por exemplo, repostei há pouco tempo atrás aquela dupla sertaneja lá no Encontro, acho. No programa Encontro, né? Uhum. Quando o VS tava VS, no tempo, ou o retorno tava com atraso. Parece que foi falar depois que o retorno tava vindo o retorno da TV também junto, né? E aí tava com atraso. E aí não conseguiu cantar. É para você entender que não se ouvir bem destrói uma banda. Exatamente. Aí você, operador de som, que fala assim, o importante é o público. Público o quê? Vai passar vergonha, amigo. É verdade. Porque a banda não vai conseguir tocar se não se ouvir bem, por causa de um problema. Aí não tem PA que salva, né? Eu já vi outro problema, esse eu não repostei porque é antigo, né? Eu lembro até quem foi o cantor, sertanejo, que chegou no Faustão pra cantar, a banda toda no palco. Com vocês agora, foi então. Ele entrou pra cantar, bonito, gravatado, terno bonito, todo colorido, bonito, brilhoso, maquiagem bem feita e o fone pendurado no pescoço. E o fone pendurado no pescoço. Imagina a pessoa que está entrando para cantar num programa de televisão e o fone pendurado aqui. Ele esqueceu de colocar o fone no ouvido. Aí ele entrou, ele começou a cantar sem se ouvir. A banda longe, o Faustão, a banda ficava bem longe, né? E ele não conseguia ouvir ele cantando, olhava para trás. O Faustão percebeu... Isso está gravado, isso está no YouTube, isso. E falou assim, aqui, para. Vamos arrumar essa bagunça aqui primeiro? Porque não está se ouvindo aí, está reclamando, o que está acontecendo aí? Não, é porque eu não botei o fone, aí entrou o Hold, porque ele não sabia colocar o fone que é moldado no ouvido. O Hold entrou, ajudou ele a colocar o fone, arrumou atrás do cabinho, aí pronto. Aí resolveu. Aí eu pergunto para você, pensou na maquiagem, pensou no cabelo, na roupa, esqueceu de colocar o principal. Aí cometeu um mico e uma vergonha em rede nacional, porque era ao vivo, em rede nacional, amigo. Porque entrou sem se ouvir. Então você imagina a importância que é você ter um retorno bom e saber, né, que isso é importante para sua... E faz toda a diferença, né? Claro. Pro artista que está sendo pago lá, dá pro público que o público quer ouvir, e para a igreja o ministro poder ficar sensível e tranquilo para receber o que tem que receber para entregar para a igreja. Vamos lá. Mais uma pergunta. Vamos nessa.
Você já foi ministro de louvor, Já. não é? Comecei aí. Quais são os principais desafios para quem está cantando na frente ali, dependendo da banda, que você é ministro, depende Sim, da banda. Então tem que perfeito. estar bem ensaiado, Muito. bem tocado. Muito. E depende do operador de som. Os dois, né? Você já passou perrengue na hora de cantar com o operador de som? Perrengue não. Na verdade, eu nem sabia o que era passar perrengue, porque como eu tava começando no áudio, né? Mas hoje eu entendo que era bem limitado o que tinha. Mas nenhum perrengue de problema, assim, de não ouvir algo, porque lá a gente tem um aplicativo que a gente mesmo mixa. Então cada um já tem... Cada um na já mão. mixa o seu, então se tua mix tá ruim, O básico tá ali. né? É porque tu não tá fazendo algo ali que... Claro, se não for problema de cabo, não for problema assim. Então eu nunca passei nenhum perrengue, mas como ministro de louvor eu aprendi a importância que tem de tu conseguir estar bem e estar 100% ali. E como que eu vou estar 100% ali? Se eu estiver me ouvindo bem, se eu tiver feito o dever de casa, né? Tiver alinhado com Deus, buscando, para poder trazer. E aí com isso a banda também, né? Porque Claro. na igreja é muito dinâmico, né? Do nada eu paro, do nada eu ministro, do nada eu volto, do nada eu troco de música. Então pro ministro de louvor e pra banda, eu acho até mais difícil ser a banda do que ser o ministro de louvor. Porque tu tem que estar preparado para tudo a qualquer momento e a toda hora, né? Exatamente. E é o que o nosso diretor musical fala, cara, quer mudar de música? Muda de música que a gente vai atrás, a gente tem que dar um jeito. Então, a gente tem um louvor muito bom lá na igreja aqui. E como é que você decide essa coisa de você mudar a música, você olhar para o repertório e falar assim, pô, essa próxima música aqui não tá legal, eu vou ter que mudar porque a igreja não tá... Como é que é? Tem diversos fatores, Agnaldo. Fala um fator aí, que você mudar a música. Um fator pode ser o tipo de culto. Às vezes a gente chega no culto lá, vai orar, já tá com o setlist preparado e do nada Deus muda as coisas. Não é isso aqui. E a gente tem os ministros líderes, né? Na igreja, um do domingo e um da quarta. Sim. E do nada eles sentem que algo tem que mudar. Do nada o pastor vem ler também e diz assim, não, cara, tá nada alinhado com o que eu vou pregar hoje, vamos mudar aqui. E sem contar que o último louvor é sempre um louvor surpresa, né? Que a gente prepara, vê a pregação para depois ter um louvor. Então, tudo depende de como Deus vai falar ali, né? E a importância de estar alinhado, né? De estar buscando a palavra de Deus, de estar lendo a Bíblia, de estar sensível ao que o Espírito Santo vai falar para tu conduzir o culto da melhor maneira possível, né? Porque tu tá ali para entregar, na verdade, né, Agnaldo? Tu não tá ali para fazer para ti, tu não tá ali para cantar, tu não tá ali para aparecer. E é um ministério que é muito atacado por causa disso, né? Porque, querendo ou não, tu tá na vitrine, né? Querendo ou não, tu tá ali, o público tá falando, um irmão vai falar contigo, tu cantou bem hoje. E para isso, começar a te corromper é muito fácil. Sim. Então, é um ministério que é muito atacado e a gente trabalha muito isso na nossa igreja. Cara, a gente tá ali para dar o que Deus tá dando para nós, pra igreja. Tá ali e não servindo. Exatamente, servir a Deus. Ô, Michael, além da música, você é gerente de restaurante, Sou. não é? Como é que você concilia essa coisa da operação do áudio, a preocupação com o áudio e a correria ali na gastronomia, no restaurante? Hoje o meu horário de trabalho é mais... Porque restaurante É mais de dia, né? É extenso. É, porque hoje, como eu sou o gerente geral, eu cuido mais das operações de dia. Tô lá no escritório com o financeiro, com o RH, Dá tempo de chegar na com igreja? compras, né? Então, tô ali sempre trabalhando com eles durante o dia e tem sobrado mais tempo durante a noite, Entendi. que é os horários de culto. Então, na quarta-feira à noite eu tô na igreja e no domingo à noite eu tô na igreja. Sempre. Às vezes, esporadicamente, na segunda-feira tem reunião de casais. Eu apareço lá na igreja para arrumar o som. Na quinta-feira à tarde, às vezes, eu tô na igreja também. Mas então, como são quarta e domingo, que é os dias de culto principais, eu tô sempre nesses dois. Na sexta-feira, o culto de jovens, quem tá é o Jonathan, que trabalha comigo também no Legal. áudio lá. Então a gente se divide tem sido bem tranquilo, na verdade, isso, né? Quando eu era gerente de uma loja do restaurante, aí já era mais difícil. Porque daí é uma folga por semana, né? Aham. Então daí eu tinha que escolher qual culto eu queria ir. Queria ir na quarta, queria ir no domingo. Então lá, mas nessa época eu nem era operador de som, então agora facilitou. Vamos lá. O que você mais gosta de mixar? O que eu mais gosto de mixar? PA ou monitor? Hoje, eu tô mixando muito mais PA em função de que ainda as nossas vias são em mono. Hoje. Tem alguma em estéreo? Não, a gente tá mudando para uma igreja agora. A igreja vai mudar o templo para outro lugar. E aí lá sim eu vou fazer como eu aprendi no curso. Fazer tudo do zero, tudo em estéreo, tudo para os músicos se ouvirem bem. Quando eu cheguei ele já era assim,
né? Então eu não sei muito cabo de onde vai, para onde vem, o que faz, então eu não quis mexer em nada. Certo. Que é aquela história, o cara começando, quando vê, mexe, para alguma coisa e aí, o que faz agora? Então, vai ter que ligar para alguém vir fazer? Já vi que você vai participar do evento em abril. Já tô inscrito. Eu falei. Mas é óbvio, né? Da manutenção, da montagem à mixagem. E veio na hora certa, né? Na hora que eu tô me preparando, inclusive com o Abner Borba, ele foi lá para nos dar uma consultoria, para falar com nós sobre isso, me preparando para isso, né? Para estar junto lá na montagem, né? Ver os cabos sendo passados. Exato. Porque eu acho que depois que tu tem tudo isso na mão, qualquer problema tu sabe onde tá, né? Tu sabe resolver, né? Bom, a gente vai ter, nesse evento, a gente vai ter um especialista em acústica. É uma das coisas que a gente tem um problema hoje. Eu vou avisar em breve quem é. A gente vai ter um especialista em elétrica, que vai falar sobre tudo de elétrica. A gente vai ter um especialista em alinhamento de sistemas, né? Eu vou estar fazendo toda a montagem, vou acompanhando tudo isso, vou fazer toda a mixagem, mostrar como tudo isso funciona, porque é uma dúvida que muitos alunos também têm. Porque no curso você aprende conhecimento técnico, você tem lá a percepção auditiva, tem a prática, mas montagem de equipamentos, né? Montagem de sistema, a gente tem o básico. Sim. E nesse dia, 26 de abril, a gente vai realmente montar do zero. Isso é importante. A gente vai puxar todos os cabos. Saber, tá aqui, agora vamos ver como é que faz. Exatamente. Posição de microfone. Muda se eu mudar a posição? Aquela coisa do baterista, de você botar o microfone na bateria, o cara chegar lá e fazer assim no microfone. Nem fala. Eu prefiro assim. Já passei isso. De chegar lá o microfone, tá 1 palmo, chegar lá tá 3 palmos. Eu tenho uma história... O chimbal tava em cima, chegar lá tá embaixo do chimbal o microfone. Eu tenho uma história com um baterista, inclusive é muito amigo meu, eu gosto muito dele. Ele, não por maldade, mas toda vez que ele chegava para passar o som, ele sentava na bateria e ia dando aquela organizada, né? Puxando para cá, para lá. Aí eu percebi que sempre ele colocava a mão nos microfones pratos e meio que colocava fora da posição que eu tinha colocado. Perfeito. Eu colocava o microfone assim e ele colocava o microfone assim. Ele pegava e fazia assim. Aí eu olhei, falei, pô, não acredito, porque é um cara que eu gosto tanto, pô, não vou brigar com ele não. Não vou não. O que eu faço? É um cara que eu admiro tanto, gente boa demais. Não vou não. E trabalhando como artista famosa, cantora famosa. E era baterista, cantora, eu fazia o monitor. Aí eu chamei a produtora e falei assim, cara, preciso conversar com ele, com o batera, porque ele tá mexendo nos microfones. Não, tá começando agora, daqui a pouco ele muda. Isso durou uns 4 shows. Bah. E tu Toda aguentou os vez 4. que ele sentava na bateria, ele mexia nos microfones. Meu Deus. E eu falava, cara, eu vou ter que falar com ele. Aí teve um dia que eu falei, vou fazer uma brincadeira. Chamei os Rhodes, falei aqui, quando ele estiver chegando, me avisa que eu vou estar na bateria dele. Aí, quando ele entrou no palco, eu estava sentado na bateria, peguei o tom da batera e virou. E falei assim, ó, ô fulano, eu gosto do tom assim pra cima. Aí ele entrou com o olho arregalado assim, aí falou assim, como assim? Tom pra cima? Mas eu não toco assim não. Eu falei, poxa, mas eu gosto do tom assim pra cima. Mas tu é baterista? É você que vai tocar a batera? Eu falei, não sou não, mas eu prefiro assim. Como técnico de som, acho que assim o som fica melhor. Mas eu não sei tocar assim, cara. Não vou tocar o tom Deu assim. Deu a deixa pra ti. Aí eu falei, que legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu não mexo no seu tom e você não mexe no meu microfone. Perfeito. Rapaz, ele olhou pra mim assim, abraçou, falou assim, desculpa, mas desculpa, rapaz. Prometo que eu não mexo nunca mais no microfone. Eu não faço por mal, que é uma mania que eu tenho de colocar. Eu falei, então, posicionamento de microfone é importantíssimo, porque ele tem a captação correta. Principalmente o microfone que é condenser, supercardioide, e que se você não apontar esse microfone para onde você quer a captação, acabou. Você está captando no lugar errado, irmão. Tá captando nada, só. Tá captando caixa, mas o prato não vem a sujeira do prato. Perfeito. Aí ele falou assim, não, prometo não mexer mais. Agora eu entendi. Eu falei, pô, eu gosto muito de você, não vou brigar contigo, mas eu fiz uma brincadeira para você entender que como você não toca com a posição diferente do que está acostumado, eu também não consigo fazer o som na posição do microfone que eu não coloque. Aí ele falou assim, não, pode deixar agora. Foi legal o jeito que tu tratou, E né? nunca mais ele mexeu. Exato. Gosto demais dele, é um grande amigo, mas essas coisas acontecem. Mas aí, vou falar, não é nem maldade, é por falta de conhecimento. Eu tive um problema na igreja, há um tempo atrás, com um guitarrista, o Israel, um guri maravilhoso, cuida da mídia também.
Ele sempre chegava e tinha problema na guitarra. Ruído, sempre. Foi vários cultos assim. Um dia ele chegou e nada de vir som, nada de vir som. Fui lá ver o que estava acontecendo, peguei o direct box, ele tinha botado em menos 40. Que isso? E apertado o outro botãozinho de... Do ground, lift ground. De ground. Eu falei, cara, tu mexeu aqui? Diz ele, sim, liguei ele. Ligou. Eu falei, vem cá, deixa eu te explicar. Expliquei o que era, dizer ele, cara, mano, ele me chama de mano. Mano, eu sempre chegava aqui e apertava porque eu achava que era pra ligar. E é como tu falou, uma conversa onde tu explica como as coisas funcionam. E não era maldade. Não era falta de Ele conhecimento. falou, diz ele, cara, me perdoa porque eu fiz isso várias vezes, então os chiados eram por causa disso. Diz ele, eu errei, eu tô te assumindo que eu errei, só que pra mim aquilo ali era um botão de liga e desliga. E tu vê como é importante tu explicar isso, porque pra ele, não, cara, isso aqui vai fazer aterramento, isso aqui vai menos 40, menos 20. Atenuação. Né, vai ter atenuação, então se tu tirar aqui, não vai vir o ganho lá pra frente. A partir dali paramos de ter problema na Aí, guitarra. pra chegar volume na frente, abre ganho na mesa. Abre ganho, né? E não só vinha, né? E só ruído. Aquela coisa estranha, assim. A partir dali paramos de ter problema na guitarra. A gente sempre tinha ruído na guitarra, paramos de ter. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Pra isso você entende como é importante levar conhecimento pra músicos. Sim. Levar conhecimento pra cantores. Cantores, então, quando eu faço workshop igreja, tem uma coisa que eu faço muito, é o seguinte. Eu pergunto assim, quem é cantor aí? Quem é back vocal? Só levanta aí. Você é back vocal, eu sou cantor? Levanta os 15. Na igreja, o que mais tem é cantor e back vocal, amigo. Levanta os 15. Legal. Perfeito. Aí eu aponto um e falo assim, você, qual é a marca e o modelo do microfone que você usa? Microfone que eu uso? Oi? É um pretinho, assim mesmo. É verdade. Falei, se a pessoa que canta, que usa um microfone, não sabe o modelo, que dirá o padrão polar desse microfone e a forma mais correta de você utilizá-lo. Perfeito. Não é? Perfeito. Porque existem microfones e microfones. Se você usa um microfone, você não sabe o modelo e a marca, imagina o padrão polar desse microfone, como deve usar. Isso é uma coisa que me incomoda, porque é um instrumento de uso de um cantor. É que nem não é? Por exemplo, violonista. Você imagina um guitarrista comprar um pedal e não saber para que serve e não saber como utilizar. Imagina um tecladista comprar um teclado e não saber como programar o teclado. Imagina um violonista comprar um violão e não saber timbrar o violão, não saber equalizar para entregar o som pronto. Perfeito. Não é? Imagina um batera que toca a bateria e não sabe afinar a bateria. Exatamente. É um cantor que usa um microfone e não sabe como utilizá-lo. Perfeito. Porque não acha que o microfone... Aguinaldo, mas não tem diferença? Meu Deus do céu. Tem muita, né? Muita. Inclusive, eu acho que cada cantor tem que ser... Pra mim, né? Tem que ter seu microfone. Lá na igreja a gente tem, cada ministro usa um microfone específico. O microfone específico. Em questão de timbre, né? Amigo, Senão tem que estar toda hora. Timbre, higiene. Meu amigo, a babinha é sua, né? Não é? O bafinho também é seu. Não, O cuspe também é seu. Aí toda hora tinha que estar mudando no PA, tinha que estar equalizando, porque cada um... Era sempre um sorteio, pegava qualquer microfone. Eu fui numa igreja fazer um evento uma vez, fui contratado para mixar um evento. É um congresso. E tinham várias bandas. Todas passaram o som antes. Sim. E tinha uma banda que tinham 4 cantores. Eram 2 meninas e 2 homens cantando. Cada um com microfone. Uma menina com uma vozinha assim, Jesus... Outra menina, Jesus... Outra cantando assim. Um rapaz, e o outro... Falei, pô, interessante. Ganhos. Meu irmão, estruturei tudo, fiz compressor de cada um, ganho pra cada... Ajustei todo mundo. Eles cantavam juntos. Sim. Quando acabou, eu falei assim pra eles, olha, cada microfone aqui tem uma cor, tá vendo? Peguem o microfone correto de cada um. Meu amigo, na hora de entrar, quando começou a música... Tudo trocado. Era uma saturação. De voz alta pra caramba. A outra não chegava. Quando eu comecei a olhar, o que aconteceu? O microfone da menina que cantava... Tava na mão da menina que gritava.
A da menina que não cantava, Sim. o ganho tava lá em cima, porque ela não tem voz, eu tive que vir no ganho, compressorzinho também, dei um make-up a mais no compressor, para poder a voz dela aparecer. E a da menina que gritava muito, ganho lá embaixo, compressor atochado, né? Sim. Para poder ficar bonito. Trocaram o microfone. O que aconteceu? Saturação em tudo. Cara, Uma não aparecia. Desculpa, mas é uma coisa. A falta de conhecimento faz isso. Porque uma pessoa que tem conhecimento de que a voz dela é muito diferente da outra, jamais vai usar o microfone da outra, amigo. E a gente tem um papel muito importante nisso. O E se a operador de som tem um papel gente muito não importante. falar isso, explicar para um músico, E às para um vezes- cantor, não vai fazer o correto. E às vezes o operador de som tem medo de falar. Fica, não vou falar. Ah, não, tem que falar. E inclusive os músicos gostam que falem. Uhum. O músico gosta de saber que tu tá querendo que ele faça melhor. Sim. E isso é importante, tu mostrar pra ele com respeito. Cara, eu tô aqui pra te servir, pra que tu faça bem. Eles vão gostar. O que foi que aconteceu com o Israel na guitarra lá, que ele falou, cara, tu vê, olha só, que legal saber disso agora. E é importantíssimo demais que o operador de som, e claro, primeiro estude, né, Sim, para claro. entender como as coisas Para funcionam, buscar para conhecimento ter propriedade e e argumento pra falar. segurança. Exatamente. Porque depois que eu falei pra ele, ele não se preocupou mais, a gente nunca mais teve problema na guitarra, e hoje ele tá lá muito tranquilo. E é isso que tem que fazer, né? E é assim com todos os músicos. Exatamente. Né? Tem que ter segurança no que tá fazendo, dizer assim, não, eu vou fazer aqui porque eu sei que é isso aqui, pode ficar tranquilo que eu tô aqui pra fazer o melhor. Tem uma coisa que todo vídeo que eu faço na internet, que eu posto, esse vídeo tem muito compartilhamento, é quando eu falo de caixa de retorno. Que, por incrível que pareça, muita É um gente trabalhinho. ainda usa caixa de retorno. A gente usa só pro pastor lá, mas... E o mais interessante é que a caixa de retorno tá ali para servir quem precisa dela. Perfeito. E a pessoa que precisa da caixa de retorno não sabe utilizar. Uhum. Não sabe sequer a função de uma caixa de retorno. Não é? A caixa de retorno tá lá parada no chão, amigo. Ela é feita para retorno, para que você se ouça com qualidade. E para que você ouça com qualidade, você tem que estar Exatamente. em no frente à lugar. caixa. Exato. Ah, mas eu vou ficar aquele estátua. Não, você pode andar à vontade no palco, você não tem que Só fazer. quando tu precisa te ouvir, Só que quando você precisa te ouvir melhor, você faz o quê? vai Vai lá, para frente da pro caixa. ponto. É. Mas não, a caixa tá aqui, a pessoa tá cantando aqui no meio, não tem nada apontado para ela, e ela fala assim: Michael, aumenta minha voz aqui no retorno, por favor. Que retorno? Não tá em retorno nenhum. Que retorno para aumentar? Exato. A caixa não tá aqui não, cara. A caixa tá aqui, ó. Educação, né? Mas aí tem um operador de som que não Educar. tem conhecimento, Tem que né? educar. Que não aprendeu Exato. o que é isso, porque só aprendeu o que é equipamento, mas não aprendeu a utilizar. É o que eu falo. Curso tem que ter conhecimento técnico e prática. Exatamente. Porque lá na prática você entende como você vai utilizar o que você aprendeu lá no conhecimento técnico. Exatamente. Né? Você aprendeu que a caixa de retorno funciona assim, que o ângulo de cobertura é assim, que você pode fazer o alinhamento assim, mas você não aprendeu na prática como utilizar a caixa. Perfeito. Porque e tem que a botar ca- em prática. A caixa, para ser utilizada, quem precisa dela tem que entender que existe posicionamento para ficar. E existe uma parte que ela vai cobrir. A partir dali ela não vai cobrir. Aí eu brinco, né? Caixa de retorno não tem perninha, não, não tem anda. perninha, né? Você Quem que tem- dera se tivesse, né? Ficasse É correndo você quem procura o retorno e não o retorno te Exatamente. procura. Mas aí é o nosso conhecimento que vai levando isso para frente. E faz muita diferença. Ô, Maico, vamos lá. Fala. Você é pai do Maurício, do Augusto Exato. e agora da Heloísa ou do Isaac. Não sei quem vai vir aí, mas mais Amém. um, né? Como é que a paternidade na sua vida transformou a sua rotina e como é que você consegue ali conciliar isso? Porque você tem seu trabalho, restaurante, mais a paternidade e tem lá a operação de som. Você consegue focar nisso tudo ainda? Tem que focar, né, Aguinaldo? Ainda mais depois que tu te converte, né? Depois te converte, além de pai, tu é sacerdote do teu lar, então tu tem que, além de tudo isso, dar um exemplo muito forte pros teus filhos, né? Mas a vinda agora da Heloísa ou do Isaac realmente mudou um pouco até como eu tô sentindo a vida, né? Porque, pô, o Maurício tem 13 anos, o Augusto tem 10, então faz bastante tempo. A gente não programou um filho para agora e veio um filho agora. Então mudou até o que a gente espera do futuro a partir de agora, como a gente vê o futuro a partir de agora, e me colocou principalmente uma responsabilidade, uma visão de futuro muito diferente. De como eu quero o meu futuro para minha família, como eu quero o meu futuro para minha esposa, para meus filhos.
E ser pai engloba tudo isso, né? Engloba tudo, porque ser pai não é só tá com o filho ali. Ser pai tem todos uns aspectos antes de prover para dentro de casa, né? De fazer o correto para aquilo ali, de educar, de trazer... Então, ser pai tem sido... redefiniu para mim o que é ser pai agora com a vinda da Luísa e do Isaac. Você pretende continuar somente servindo na igreja ou você pretende se profissionalizar no áudio? Eu pretendo me profissionalizar do áudio, pretendo ter... Mas para ajudar principalmente igrejas. Que legal. Igrejas como a nossa, assim, que por muito tempo teve dificuldades, né? Porque hoje no litoral gaúcho ali a gente não tem muitas referências de áudio. Normalmente se busca na capital, em Porto Alegre. Sim. Então, eu vejo... Além disso, eu vejo um nicho, né? Sim. Eu vejo uma oportunidade ocorrendo na região e que se Deus me mostrar que é isso que Ele quer para mim, eu vou com certeza seguir em frente, né? Mas tudo Aguinaldo, que tem acontecido... Seu coração ainda fala isso. Debaixo de uma palavra de Deus, tá? Tudo que tem acontecido foi debaixo de oração, foi debaixo de pedir para Deus falar comigo, de até do meu pastor me orientar, ajudar a me guiar, porque é um mundo que exige bastante, né? Sim. Que tu tem que te envolver bastante, tu tem que dar bastante para poder entregar para os outros o que precisa ser entregue, né? Mas eu tenho visto que Deus tem me mostrado e tem mexido na minha volta, e isso que é importante, assim, muitas coisas têm acontecido na minha volta para que isso se concretize, assim, para que eu vire profissional e esteja ajudando igrejas na nossa volta lá, que tem esse mesmo problema com áudio aí. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora no áudio, e que tem tantos caminhos diferentes para seguir, como você teve, né? Você foi músico, você foi ministro, você gerente, você já passou por tantos lugares diferentes. Perfeito. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando no áudio agora, com sua experiência, você foi em tantos lugares e hoje está no áudio. Sim. Qual conselho você daria? Aprenda a servir. Opa. Entenda que o áudio é servir, mais do que... Não queira aparecer, não queira servir. E estudar, né? Tem que estudar muito, tem que procurar muito, tem que querer muito, tem que estar... É que nem fazer o teu ouvido ser treinado não é uma coisa fácil. A coisa mais importante do áudio é o ouvido, né? Exatamente. Então tu tem que treinar muito o teu ouvido. Tá muito disposto a errar, tá muito disposto a ouvir crítica, porque tu vai ouvir bastante crítica. Tá muito disposto a ouvir assim, não tô ouvindo o violino, não tô ouvindo... Não tô ouvindo. O não sei o que, não tô ouvindo. Faz parte. Absorve tudo que tem que absorver, seja humilde, né? Sempre nos momentos que as pessoas estão falando contigo, mas mais do que tudo servir, porque é servir. Não tem. Trabalhar no áudio é servir. Exatamente. Só isso. Tu é só um condutor, né? Do que o músico tá fazendo pro público e pro próprio músico só. Que ótimo, Michael. Michael, para finalizar aqui o nosso podcast, obrigado pelo carinho, Eu obrigado que por ter agradeço. vindo, obrigado aqui pelas Eu que palavras. Abraço para... Como chama ela? Patrini. 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 Nome diferente, né? Nome diferente. Como é que chama a irmã? Patrielli. Patrielli. A outra é Patrícia, o outro é Pietro e o outro é Patrick. Patrícia é normal. Mas é tudo com P. Patrini e Patrielli. Patrini e Patrielli. Rapaz, família... Família. Ela gosta de uns nomes novos. Com nomes complicados. Patrini, um abraço para você e para os seus Beijo, filhos. amor. Beijo, Maurício. Beijo, Augusto. Mais uma vez, obrigado por ter permitido o nosso amigo Michael vir aqui passar esse dia com a gente. E essa foto aí, Michael? O que ela representa para você? Isso aí, cara, eu tô desde os meus 15 anos dentro de restaurante. Meus avós eram de restaurante, meus pais eram de restaurante e meu irmão abriu um dia na garagem de casa dele um restaurante chamado A Lenha. Começou a vender pizza pros amigos, abriu uma teleentrega. Em casa. E virou isso aí? Por necessidade. Precisava fazer dinheiro, os filhos pequenos. E começou a vender pros amigos. E aí, vou abrir uma teleentrega. Meu irmão sempre foi um tubarão para negócio, assim. Ele sempre foi um cara muito esforçado, que o que ele bota a mão, ele faz acontecer. Empreendedor. O cara é empreendedor nato. É dele isso. Ele chega às vezes a assustar a gente que trabalha na equipe junto, por causa da coragem dele, assim. E abriu uma teleentrega na cidade de Osório lá, os amigos começaram, bota uma mesinha para nós comer aqui. E em 2005,
E ele me convidou, cara, vem cortar umas pizzas aí. E desde 2005 eu fiz... A minha vida foi toda feita trabalhando na lenha. Trabalhando ao lado do meu irmão. Foi quando você virou pizzaiolo. Foi quando eu virei pizzaiolo. Trabalhei de maceiro muito tempo. Quando eu li essa Hoje eu faço tudo. Quando eu li essa foto, eu confesso a você que eu achei que fosse IA. Pensei que fosse uma foto de inteligência. Sério, porque eu li assim, tão bonito a iluminação tá bem bonita na placa. Tá bem bonita mesmo. E essa foto é a foto de verdade. É a foto da cidade onde eu moro, lá em Capão na Canoa. É uma das nossas unidades. Hoje são 7 unidades, sendo 2 franquias. Muito bonito o lugar. De muito trabalho. Se eu for na cidade, eu vou conhecer. Porra! Quando for pro sul, né? Quando for pro sul, eu vou conhecer. Pro sul, tu vai ter que dar um jeito de ir ali no litoral ali e conhecer a lenha pra comer com certeza a melhor pizza do Brasil. Olha, rapaz... Tu vai... Eu tenho certeza que tu vai dizer assim, tu não mentiu. Eu gosto de fazer pizza, pizza é que nem mixar... Fale, Yuri. Mixar banda. Yuri gosta de pizza. Ele puxou a responsabilidade de melhor pizza pra ele. Vamos ver. Mas só puxa a responsabilidade quem sabe que pode puxar, né? É que nem Ai, quando o Aguinaldo... que nem quando o Aguinaldo puxa a responsabilidade... Não, o monitor vai estar bem feito. É o Aguinaldo. É isso aí. Fazer pizza nada mais é que fazer áudio, né? Tudo na quantidade certa. E tem que gostar. Pra que ficar bem feito e tem que gostar. E aí eu gosto dos dois, né? Exatamente. Aí fica fácil. Eu falo que eu sou uma pessoa de sorte, porque além de gostar do que eu faço o que eu gosto. Coisa boa. Aí é completo. Aí é. Né? Eu quando eu falo da minha profissão, do que eu fiz, você sentou aqui hoje e falou assim, rapaz, né? A quantidade de credencial. Só quem tá aqui vendo entende o que é isso aqui. E aí eu falei, rapaz, é parte da história, porque eu perdi muita e tem uma sacola que eu não coloquei ele ainda. Sim. Mas cada vez que eu sento aqui, que eu olho para aquela credencial ali, que eu olho para algumas, que eu fico vendo a história, eu falo, rapaz, eu lembro de cada momento, Inclusive tem Atlântida ali, tá? Só imagino. Atlântida ali deve ter uns 4. Credencial do Planeta Atlântida. Tem muitos ali. Não, e é muito legal, né? A gente poder ver a tua história... Ela já achou lá. A gente poder ver a tua história aí numa parede, né? Aqui, ó. Planeta Atlântida, Florianópolis, aqui, ó. 98? 98, meu amigo. Ah, esse em Floripa. Tá aqui. Esse foi a edição que foi feita em Florianópolis ainda. Depois parou em Florianópolis, ficou só em Atlântida. Só em Atlântida. Bah, aí, ó, que legal. Atlântida. Desde 98. Que história, hein? Pá. Tem umas 4 aqui que já que legal. Credencial. Não, e não só ver isso aí, né? Tu comentou sobre... Mas ver o que tu criou aqui hoje, né? A tua equipe, a galera que trabalha contigo. Porque quem vê pelo YouTube aqui não entende o que acontece aqui, né? Pois é. Quando tu me falou hoje, não, Maico, pô, tem uma galera que trabalha, o cara não entende até chegar aqui e ver essa galera empenhada. Hoje né? você viu um pouquinho o que acontece outro dia, E né? eles gostam do que fazem também, pelo jeito que eles trabalham. Viu né? como é que é? Muito legal, muito legal. E me fecha o dedo, Então, Yuri. não, então de parabéns mesmo, que Deus continue derramando sobre essa galera, sobre vocês. Hoje o Maico foi lá foi no marketing, conheceu a edição de vídeos, conheceu lá o Bruno Dias, o José, conheceu lá o João, conheceu o Ricardo, o Christian, ele foi acompanhando tudo, participou de filmagem com a gente. Vai sair no criativo do evento, tá ferrado, vai sair no criativo do evento. Cheguei e já me botaram pra trabalhar, né, cara? Filmou com a gente hoje, apareceu na filmagem, vai ficar famoso já vai aparecer. Legal. Mas mais do que isso, a oportunidade de estar conhecendo vocês, estar vendo o trabalho que tu faz aí é muito importante, até pra passar pra galera que tá em casa. Cara, é um chamado mesmo isso aqui que tu tem aqui, gosto do que faz. E faço o que gosta. Legal. E vou falar, eu jamais poderia imaginar que a gente chegaria a tal ponto e que seria necessário toda essa equipe para gerir tudo que a gente tem hoje. Perfeito. Não é? São mais de 12 mil alunos hoje em todos os cursos, né? Tanto na imersão, quanto no áudio na prática, manopla de som, live na prática, são mais de 12 mil alunos. Meu Deus. E para gerir tudo isso, para dar atenção, para poder coordenar tudo isso, dar suporte, tem que ter uma equipe grande. Sim. Fora o que a gente tem hoje de edição de vídeos, de conteúdo, de criativo, de eventos, né? Lançamento de curso, de turma. Isso tudo a gente o ano inteiro aqui trabalhando e pensando em como fazer. E não param, né? Desde a hora que eu cheguei aqui... Virou uma profissão. Sim. Né? Hoje a minha vida é aqui, é mais aqui do que na estrada. Eu falo que hoje a estrada, para mim, é o meu descanso. Coisa boa. Então, quando eu vou fazer show... Que nível, né? Quando eu vou fazer show hoje, eu não vou trabalhar. Eu falo isso. Eu vou descansar. Eu vou tirar a cabeça um pouco daqui de dentro para poder fazer o que eu gosto também, que é show. Mas aqui hoje é a minha vida. Aqui hoje é a vida do meu filho. E aqui é a vida de 18 pessoas que trabalham com a gente.
que tem família também, o Will também tem família, tem esposa em casa, tem filho, o Ricardo, todo mundo, a maioria aqui são casados. Que benção. E a maioria aqui, a grande maioria, acho que quase todos, né, são evangélicos. Glória a Deus, Então né? nós temos um culto aqui na segunda-feira, Glória a Deus. toda segunda-feira de manhã tem um culto aqui, todo mundo, a cada semana alguém quem fez a palavra segunda-feira agora passada? Eu acho que foi o Ricardo. Ricardo é o nosso pastorzinho, é o nosso mesmo? pastorzinho aqui, é o Ricardo é top. Então, palavras, ele realmente está fazendo teologia. Ah, que legal. Tem uma palavra muito interessante. A gente está sempre, a gente sempre entende que a importância do que a gente faz hoje e a carga que a gente recebe também é muito grande, né? Sim. Eu falo pro Yuri aqui que eu não posso me permitir errar, mas eu erro. Somos humanos, né? Eu sou normal. Só teve um que não errou, né? Eu não sou perfeito, não é? Perfeito. Numa live de 2 horas, por exemplo, se você cometer um erro, é algo normal, Claro. né? Mas já aconteceu, por exemplo, aqui, de eu cometer um erro e sem querer alguém fazer uma edição, fazer o corte e postar um erro na internet. Aí, meu amigo, é um prato cheio pros haters. Aí Né? deu, né? O cara errou, professor falando errado. Meu amigo, Normal, quem né? não erra, tem joga, como, né? joga a pedra aí, amigo. Não tem como. Não é? Eu só conheço um que não errou, Exatamente. não é? Exatamente. E é esse que a gente serve, que a gente ora todo Nosso dia, Senhor que a gente Jesus. pede e que a gente E que tem sido tão bom com nós, e né? que a gente ganha força para continuar, porque aqui não é fácil não, tá? Tudo é por ele. Isso aqui não é fácil. A gente acha que para mim assim, é muito gratificante, porque eu vou te dar um exemplo. Mesmo com todas as pedradas, mesmo com todas os deboches, né, Yuri? Com tudo que a gente recebe aqui, sabe? A gente não para de crescer. Vou te dar um exemplo. Nosso evento é dia 26 de abril, Sim. né? Daqui a pouco menos de um mês. Já tem mais de 2.000 pessoas no evento, Bah, glória a Deus. não é? E falta muito ainda até chegar ao evento. Para você ver como a gente tem credibilidade, como as pessoas acreditam no que a gente está oferecendo. Por quê? Porque quem já assistiu, não é? Exato. Um evento nosso de lançamento de um curso que a gente faz sempre, sabe qual é a qualidade do evento. A gente não engana ninguém Qualidade aqui. de tudo, né? Não é? E outra coisa, Tudo que é feito aqui tem uma qualidade. o que mais me deixa feliz aqui, não só a mim, mas como toda a minha equipe, eu posso errar. Não é? Eu posso cometer erros, como cometo. Eu falo Sim. que aqui eu mais aprendo do que ensino. Não sou perfeito, não sei tudo, aprendo mais a cada dia. Né? A minha especialidade hoje é mixagem. Ser especialista em quê? Eu mixo bem. Isso sei fazer. E mixo muito bem ainda monitor. Isso eu faço bem, eu sou especialista. Não sou especialista em mesa de som, não sou especialista em alinhamento, não sou especialista em nada. Mas eu entendo um pouco de cada coisa. No áudio é assim. Tem que ser, não é? né? Você não tem que ser especialista em tudo. Eu tenho que fazer algo de bem. Então, o que eu faço aí hoje? Eu opero. Então, para operar som, isso eu faço bem. Mas aqui, ninguém é perfeito. Mas o que mais gratifica a gente aqui, o que mais dá essa vontade de continuar fazendo, é quando você faz uma live, como de segunda-feira agora passada, que tinham mais de 1.000 pessoas online, e passaram pela live mais de 5.000 pessoas. Ontem? Segunda-feira. Na segunda-feira. Passaram pela live mais de 5.000 pessoas, e você não vê uma única reclamação de um curso do Aguinaldo. Comprei Bem seu ao curso, contrário, não né? gostei. É bem ao contrário, seu né? curso não presta. Não aprendi nada. Você não vê uma reclamação. Isso me gratifica, não é? Não, Eu errar numa live, eu falar alguma coisa, não tem problema. Mas lá no curso, amigo, quem compra, aprende. Aprende. Quem compra, sai de lá transformado. Quem compra o curso, aprende e vai ensinar outras pessoas. Perfeito. Inúmeros alunos nossos hoje já vivem do áudio, por conta do áudio na prática. Inúmeros alunos hoje já ensinam outras pessoas, como você está dizendo fazer, Sim. já fazem isso de outras igrejas, por conta do áudio na prática. E é verdade. E você acha que isso não é, pra gente, não é gratificante? Claro que é. Nossa. Claro que é, eu tenho certeza que sim. Até porque eu tô aqui por causa disso, né? Demorou a vir você, hein? vivi- Demorou a vir aqui você. Eu vivi isso, né? Por causa do áudio na prática, eu tô vendo que tá
como tá mudando o som na igreja em função disso, né? Amém. Amém. Que continue assim. Amém. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado pela visita, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo podcast, tá? E Maravilhoso. volte para casa com... Amém. Volte para casa bem, faça uma boa viagem de volta e que guarde essas recordações aqui, boas recordações. E Calma vocês? que não acabou não, tem mais ainda. Ah, tá. Calma, tem surpresa Calma. ainda. Eita. Aqui, Ruim, e para terminar surpresa esse é ruim, né? podcast, vou dar mais uma surpresinha pro nosso amigo, já que ele veio aqui, né? Aqui tem uma surpresa boa também, tá? Legal. Porque você ia ganhar uma marca de um presente aqui, um modelo, e veio outro melhor Opa. do que o que você ia ganhar. Opa. A empresa mandou errado, eu fazendo um troca não, Pô, que ele vai que gostar, pena. ele vai gostar ainda mais, que Ah, pena. ele vai reclamar. A empresa falou assim, tem importância? Não tem não, rapaz, desde que ele vai gostar. Vamos abrir aqui então. Olha. Opa. Vai, devagar, vamos lá. Mesário, sonoplasta, cara do som, operador de som do C3E. Isso tem muito, não tem? Pô, muito, né? Não é? Mesário, então. Mesário, então, não se Mesário é fala. direto, né? Mesário é direto. Pendrive, Pendrive. que espetáculo. Isso aqui o meu pastor cobrava. Pô, tu não vai trazer um pendrivezinho, cara, pra ficar tudo É. certinho. Importantíssimo, né? Isso aí, demais. Fita isolante. Eu tenho na mochila. Isso é importante. Isso é demais. Testador. Porque o operador de som, ele não é só operador de som, né? Ele tem que ser mais coisas, né? Tem que ser um Exato. pouco de eletricista, ele tem que Tudo. entender de tudo, né? Você chega num palco, você não conhece, num palco, você Esses pega o dias- teclado, eu vou ligar a tomada aqui, peraí, calma, deixa eu testar aqui antes. O cara lá, ruído, Maicon. Ruído. Falei, não pode, os cabos dão tudo certo. Fui ver a extensão passando por cima do cabo, do fone. Pronto, Dando estática, dando ruído. Não, já sei o que Tirou, é, parei, pronto. tirei, passou. acabou o Já ruído. sabe tudo, né? Tem que saber de tudo um pouquinho. Isso é bom também, tá? Pô, que legal, uma lanterna. E essa aí é Pô, e eu sou um que reclama às vezes lá no culto de sexta, que é o dos jovens, que a Aham. luz é apagada. Eu falo, cara, eu não consigo enxergar. lanterninha. Aí o líder dos jovens fala pra mim assim, pô, cara, tudo... Não, eu consigo enxergar, lanterninha. Lanterninha. Ah, perfeito. Deixa esse por último, deixa por último. Deixa por último. Põe por último. A camisa, né? Aham. Que essa aqui vai ser muito usada, com certeza. Aí que legal. Linda camisa. Esse logo é muito bonito, Áudio né? na prática. Esse logo é muito bonito. Meu amigo Jamal que fez. Muito legal esse logo, muito né? bonito. Também gostei. Caneta, E retro, essa é boa pra Caneta de escrever retro. na fita. pra escrever na fita. Aham. Isso Credencial. é legal. Hã? E vou falar, eu fico muito lisonjeado quando alunos do Áudio na Prática, com essa credencial, conseguem adentrar em vários eventos Bah, para poder aprender. que legal. Tem nacionais de evento, eu falo assim, vai lá no palco, eu queria falar com o pessoal do som, por favor. Chego nesse, pô, sou aluno do Aguinaldo, queria dar uma olhada no equipamento, posso entrar? O pessoal recebe de bom grado, assim, claro que pode vir aqui, pô, Aguinaldo, vem cá, entra aí. Pô, então vou usar. Pode. Vou usar. E é muito respeitado, o pessoal gosta, viu? Canetinha do áudio na prática. Eu sou um cara apaixonado por caneta. Tenho um estouro cheio de caneta lá. Chaveirinho. Chaveirinho do áudio na Isso prática. tudo coisa da Bianca lá. Tudo Pô, da que Bianca. legal, hein? É. Esse ali é por último. Anotações. Anotações. Eu adoro anotar. Livrinho. E o fone. um fone. O fone pedido era o ZAX. Perfeito. E veio o ZAR. É mais caro que o ZAX. Pô, que pena, ele né? vem com um cabo de 8 núcleos, com aquele plug de metal banhado a ouro. Bah. Não é? E é o fone que eu também recomendo, porque tem um grave lindo desse fone que eu gosto Coisa pra boa. caramba. São os dois que eu uso no mesmo estilo também que eu tenho. Ótimo. Aí quando veio, a Bianca falou assim, não, ele mandou o ZAR. Te ligou pra empresa pra avisar Sim. que o fone veio errado. Aí falou assim, poxa, você se importa de ficar com ele? Não tem problema não. Você pagou o outro, mas a gente não tem problema não, porque pra voltar em viagem novo vai dar quase Sim, o preço. vai dar todo Aí problema. ficamos com o ZAR. Muito obrigado. Ganhou o ZAR. Feliz. Muito feliz, né? Muito feliz. Eu sabia que você ia gostar. Que legal. Não tem como não gostar, né? Se fosse ZAX, eu ia gostar bastante. Agora sendo ZAR, com certeza, a cereja do bolo. É bom demais. Ó, muito obrigado. Eu que agradeço. Finalizando aqui esse podcast. Vai pro ar em breve. É uma gravação aqui evidente. Mas comenta aí o que você achou. Gostou do que o Michael falou aqui? Você concorda com ele? A importância de fazer bem o monitor do músico, porque ele também faz parte, né? E é importante, né? Na qualidade do som que você mixa. Então, se o músico não soube bem, isso é uma frase do Michael aqui. Ele é músico, ele foi ministro de louvor e hoje é operador de som,
tá fazendo áudio na prática e tá apaixonado pelo áudio. Pronto. Uma coisa que a gente não falou foi sobre como eu me inscrevi, né? Aê! Conta aí como é que Teve você até conseguiu. gente que comentou assim, pô, mas Como é que você conseguiu? Foi tão rápido, foi tão rápido. Ah. Cara, eu passei a tarde toda no site Ah, simulando compras de curso. que isso? Aí, ó, aprendo. Ah, Eu clicava para comprar o curso e clicava lá e eu descobri que tinha como fazer com preenchimento automático no meu navegador. sim. Então o que eu fiz? Deixei o meu CPF no Ctrl+V, já preparado. Porque a única coisa que ele não copia é o Única CPF. coisa. Que Botei o meu nome, cliquei e- meu nome, CPF e-mail, e Enter. Foi, acabou. Coisa de 3, 4 segundos e estava escrito já. Então eu passei uma tarde toda tentando ver qual era a melhor maneira. Então eu tinha 2 computadores e mais o celular. O que recebesse primeiro a mensagem era o que eu entrava. O que você ganhou? Vamos lá. Uma mesa de som, Uhum. a Axis do 16. Ganhou a mesa. Todas essas coisas que vocês viram agora aqui. Credencial, caneta, lanterna. Era pra ser um ZAX, mas foi um fone, ZAR. ganhou Pô, um fone mais caro ainda. Maravilhoso. Camisa. Camisa, né? O kit de operador de som. E o mais importante, A visita aqui. a visita aqui, com tudo pago pela equipe do Aguinaldo, para poder conhecer como funciona aqui Tá as gostando? instalações. Demais, Que bom, demais. que bom. Não acabou não, tá? Estamos começando. Opa, Vamos sair daqui a pouco, vamos comer, vamos Opa. lanchar. Ainda vai assistir amanhã. Esse rapaz é muito sortudo, cara. muito sortudo, né? Ele é muito sortudo. Ele veio exatamente... Ele tá aqui desde novembro pra vir. Ele veio exatamente na semana que vai ter aqui. Ele vai acompanhar amanhã, ao vivo. Ele Não é vai so- acompanhar não é uma sorte. aula de mixagem imersiva 3D para fones de ouvido. Aqui vai ter um Klang aqui amanhã, um equipamento caríssimo que está sendo usado já no mundo inteiro, inclusive por artistas brasileiros. Ele vai acompanhar isso aqui amanhã. Aí, Rapaz, você é muito aí sortudo. tu vê, consegui ser o primeiro inscrito. Tive tudo que eu tive aqui. Meu fone veio errado. Veio melhor. O cara que vai estar aqui amanhã com Klang, uma coisa novidade. Primeira vez. E aí, como é que eu vou não ser grato a Deus, Aguinaldo? Amém. Como é que eu não vou ser grato ao Pai lá em cima por tudo que Ele tem feito na minha vida? Amém. Pela esposa que tem me dado, a família que Ele me deu, sabe? O trabalho. Não tem como, né? É só Deus na nossa vida mesmo. Só através dele que essas coisas acontecem. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando, viu? A ti também. Deus Você abençoe a e ti a e toda sua essa família. equipe maravilhosa, hein? Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês mais uma vez. Mais um podcast Café com Áudio aqui hoje. Com essa presença ilustre aqui, Michael Garcia. Perfeito. Obrigado, tá, irmão? Feito? Obrigado. Deus abençoe vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí, tá? O vídeo vai ficar salvo no YouTube. Faz seu comentário, o que você achou. Faz sua pergunta aí, que é muito importante pra gente, ó. E curte se você gostou. Grande abraço. Deus abençoe vocês.